Tem gente feliz aqui hoje? Tem? Amém? Eu recebi muito nessa conferência. Eu confesso que eu fiquei surpreso, fiquei impactado com as palavras, com as mensagens, com as conexões, com as liberações proféticas. A gente teve grandes homens de Deus aqui ministrando. Nós tivemos homens que inclusive têm uma jornada ministerial assim, relevante, extremamente relevante. Homens aqui, que ministraram aqui, que tem, não só tem igrejas relevantes e grandes, mas que tem tocado e transformado as suas cidades. Nós tivemos aqui pastor Eduardo lá de Sorocaba. Você não faz ideia o que a igreja dele tem feito na cidade. Sabe aquele prefeito malucão que tem lá, o Manga, sabe, de Sorocaba? É da igreja do pastor Eduardo que pregou aqui ontem, né? E assim, é maravilhoso ver o que Deus está fazendo através daquela igreja. Pastor Márcio, que estava aqui hoje também, a igreja dele, vocês não fazem ideia, é um cara de uma humildade, de uma simplicidade como Jesus, mas uma igreja tão impactante, uma igreja assim, mas enorme, é um negócio fantástico o que eles vivem. E por que eu estou dizendo isso? Todos eles chegam aqui e eles percebem algo de Deus assim, eles falam assim: Marcos, vocês não fazem ideia. O pastor Eduardo fala assim: Marcos, você não faz ideia do que vocês vão viver. Eu tenho uma convicção no meu coração. Ele fala assim: o que nós somos como igreja lá em Sorocaba não é nada perto do que vocês vão viver. Eu falo assim: não fala isso que eu já estou até com dor de barriga agora. Eu não aguento mais nenhuma obra, nenhuma reforma, eu não aguento mais porta sendo pintada. Ele falou assim: Marcos, fica tranquilo, Deus vai fazer, é Ele quem vai fazer. E assim, tem sido maravilhoso ver tudo que Deus tem liberado, que tem a ver conosco como igreja, como família de Cristo, mas também tem a ver com as nossas vidas de forma particular, individual, pessoas que foram tocadas ontem, hoje, no seu coração, falando sobre sua vida de forma pessoal, sua família. Tem sido maravilhoso. O tema dessa conferência é um lugar à mesa. O nome da nossa conferência é Novas Histórias, porque essa é o tema, é o lema da nossa igreja, uma igreja de novas histórias, e de fato nós temos tido várias novas histórias sendo escritas aqui. Mas essa palavra, um lugar à mesa, ela foi construída, claro, foi vinda de Deus, mas de forma proposital para esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo profético como igreja. Esse tema à mesa, há muitos anos atrás, era uma coisa que no meio cristão não se falava muito. Não se falava muito sobre essa coisa de mesa. Hoje em dia no meio cristão tudo é mesa, já viu? Você tem vários ministérios que falam sobre isso. Você fala com hoje irmãos, pastores, ministros, você fala: a gente precisa ter um tempo de mesa. Isso não era um linguajar comum antigamente no meio cristão, e hoje em dia é muito comum isso. Então há muito tempo atrás, quando isso ainda não era tão comum assim, Deus me deu uma mensagem, que não é essa mensagem que eu vou pregar hoje, mas me deu uma mensagem falando sobre o poder da mesa. Aquilo mudou meu coração, mudou minha história. Eu entendi o valor e o poder disso, mas eu não sabia o que é que Deus estava construindo lá no passado, no meu coração, me dando aquela palavra, que ia fazer todo sentido no dia de hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Eu não sei se você percebeu na nossa igreja, que tudo tem a ver com mesa. Quantos já perceberam aqui que tudo tem a ver com mesa? Você que fez RTM, você percebeu como mesa é importante? Você percebeu, você que fez RTH, o curso de homens, como mesa é importante? Você que já fez o curso de integração, quando você entrou na igreja, você percebeu como mesa é importante? Isso é um DNA nosso, isso é uma característica nossa. E eu digo o seguinte: a palavra de Deus diz que Deus não faz nada na terra. Olha, preste atenção, lá em Amós fala isso, que Deus não faz nada na terra sem antes não revelar os seus profetas. E ontem aqui o Fábio falou uma coisa que é verdade: profeta é sinônimo de amigo de Deus. Então preste atenção, Deus não faz nada da terra sem revelar antes aos seus profetas. Não é para que os seus profetas comuniquem, não é só para isso, comuniquem o que vai acontecer, não é isso. Deus não vai fazer nada na terra, sendo que os amigos dele moram na terra. Então ele não faz nada sem antes não contar os segredos dele para os seus amigos.
Por que eu estou dizendo isso? Porque a pastora Renata, ela nem sabe disso, nem percebe muitas vezes isso. Ela é uma profetisa. A Renata é muito usada nessas coisas. Ela se move dessas coisas. Então assim, sabe essa coisa de mesa posta? Sabe essa coisa de receber bem? Sabe essa coisa que tudo nosso, as nossas reuniões da igreja, reuniões ministeriais, reuniões, tudo que é reunião é uma mesa. E é uma mesa bonita, é uma mesa posta, um lugar de honra, de excelência. Por quê? Porque Deus, de alguma forma, ao longo dessa jornada, estava querendo nos comunicar algo. Estava revelando algo aos nossos corações, a respeito do caráter de Deus e do coração de Deus. E era uma agenda de Deus para nós, como igreja, tem a ver com aquilo que Deus está construindo na nossa vida. Então, hoje eu quero falar com você sobre esse lugar na mesa. Você sabe que o Novo Testamento fala mais sobre mesa do que sobre amor. Quando a gente vai estudar, você vai perceber isso. E a gente vive uma geração, e eu vejo que no meio cristão, antigamente não se falava muito sobre mesa, não é porque não fosse importante, mas é porque talvez a necessidade de se falar sobre mesa era menor do que nos dias de hoje. Pastor, do que você está falando? Eu vou explicar. Você se lembra que no passado era mais comum as pessoas se sentarem à mesa para fazer suas refeições e ter uma boa conversa em família? No passado, estou falando, é um bom passado aí. No passado isso era muito comum. Eu me lembro, cultos de domingo, eu era criança, e era muito comum os irmãos convidarem uns os outros para ir para a sua casa. Era muito comum isso, relacionamentos, comunhão. Era muito comum fazer aquela mesa, era muito comum as pessoas sentarem ali, tinha diálogos às vezes difíceis, às vezes coisas engraçadas, e as relações íntimas iam se formando e duradouras. Mas com o passar do tempo foi se perdendo. Você percebe que hoje em dia as pessoas nem fazem mais as refeições na mesa, não é verdade? Você já parou para pensar? Que as pessoas hoje, elas pegam rapidinho, às vezes um prato, e vão para frente de uma televisão, às vezes dentro do quarto, na frente de um computador, na frente de uma Netflix, e elas estão fazendo a refeição ali. Essa é uma pergunta boa para fazer sobre isso. Na sua casa, você gastou mais dinheiro com a sua televisão ou com a mesa da sua casa? O que custou mais caro para você? Já parou para pensar que você vai comprar uma televisão e você faz um investimento pesado? Não, porque agora, não, olha essa televisão de LED, tela curva. Cara, as televisões, elas estão ganhando uma proporção que eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos você vai ter uma dessa em casa, assim, ó. E preste atenção, você pagar, tem gente que fala assim, não, pagar 10 mil numa televisão, tudo bem, mas pagar 10 mil numa mesa? Já parou para pensar que a gente, às vezes, essa questão dos valores, por exemplo, vamos melhorar aqui, não estou falando de televisão, de celular. A gente investe muito nessas coisas, eu não sou contra a tecnologia, não sou contra isso. Mas já parou para pensar que a gente tem, o nosso investimento aponta para aquilo que é importante para a gente? Sim ou não? E Deus está querendo chamar a nossa atenção, porque essa coisa que existe no natural, se reflete também no espiritual. Por isso que nos últimos dias, o que acontece é que Deus quer levantar uma igreja que vai começar a trazer princípios e valores da palavra de Deus importantes para trazer resgate de algumas coisas. Para trazer resgate de coisas que se perderam. Preste atenção, meu irmão. Eu fui pastor de jovens durante muitos anos, e eu vi a vida de muitos jovens destruídas, e não é por causa só das escolhas ruins que eles fizeram, é porque dentro da casa deles, eles não tinham uma estrutura familiar sólida, e eles não tinham uma mesa.
Você está falando de forma literal, pastor? Não estou falando só de forma literal, também de forma literal. Mas eles não tinham tempo de mesa com os seus pais. Eles não tinham tempo de mesa para poder fincar fundamentos incríveis, demonstrar amor, carinho e repreensão ao mesmo tempo. Essas coisas não tinham. E eles começaram a se perder. E aí o que acontece é, a igreja precisa ser esse lugar de mesa para resgatar essas pessoas e para dizer para elas assim: olha, existe um lugar na mesa de Deus. Deus é um Deus de mesa, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de comunhão, Deus é o Deus que se importa com você, Deus é um Deus que não desistiu. Salmo 128 fala sobre mesa. Salmo 23 fala da mesa. Parábola do filho pródigo fala da mesa. Os discípulos em Emaús têm uma mesa. Êxodo 39, 36 fala de uma mesa, a mesa do tabernáculo, lá no lugar santíssimo, onde você tinha que entrar, onde só o sumo sacerdote acessava, e aquele lugar era o lugar que tinha uma mesa. Por que que Deus, você sabe que no tabernáculo tudo tinha importância, no tabernáculo cada coisa tem um significado, o candelabro tinha um significado, o pão da presença tinha um significado, cada coisa no tabernáculo tinha um significado, e a mesa também, tinha uma mesa lá. A Páscoa fala de mesa, a ceia que nós temos aqui na igreja, que Jesus nos ensinou, fala sobre a mesa do Senhor. E tantos outros, né, lugares, e a gente vai ver na Bíblia, que fala sobre mesa. Você vai olhar para a vida de Jesus, você vai ver que nós vemos Jesus mais na mesa do que no púlpito de uma sinagoga. Já parou para pensar nisso? Você vai ver mais descrição bíblica de Jesus na mesa do que talvez nesse lugar de púlpito, de pregação. Jesus dava muita importância para esse lugar, o lugar na mesa, o lugar das refeições. Eu quero ler com vocês um texto lá de João 13, 1 a 17. João 13, 1 a 17. Que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. Quem já está com fome aí? Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Exageradão que ele era, né? Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, né, Judas? Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Jesus é didático. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo
é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Você quer ser feliz? Eu vi que algumas pessoas aqui querem. As outras querem continuar no Rivotril. Mas assim, quem quer ser feliz aqui? Levante a sua mão bem alto. Toda vez que a Bíblia fala assim, o segredo da felicidade, assim, você tem que parar. Não, para, eu preciso entender isso aqui. As pessoas, agora que vocês sabem essas coisas, se vocês praticarem isso aqui, vocês serão felizes. Você sabe que tem muita gente de baixo, eu não estou menosprezando e diminuindo questões químicas e de tratamento médico e psicológico. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existem pessoas que terão cura da sua depressão de forma muito rápida se entender esse texto aqui. Se entenderem esse princípio do Evangelho. Onde mesa tem tudo a ver com o lugar de comunhão, de amor, de serviço. Mesa tem a ver com esse lugar de a gente poder repartir a nossa vida com outra pessoa. Onde a gente não quer ser o protagonista, mas onde a gente quer incluir outras pessoas. Isso cura as nossas almas. É maravilhoso. E a primeira coisa é que mesa é lugar de comunhão. Fala isso comigo, comunhão. Se eu te perguntasse assim, defina para mim comunhão, o que você ia dizer? Comunhão. Fala o que é comunhão. Comunhão para você, você acha que é estar junto? Você lembra ontem o que a gente aprendeu aqui? Fábio falou assim, ó, aqui, ó, por exemplo, nós não estamos tendo comunhão. Nós não estamos tendo comunhão. Você parou para pensar que na tua casa não tem auditório? Alguém tem auditório em casa? Porque às vezes tem alguém muito rico aqui. Você tem auditório em casa assim, igual na igreja ou não? Por que não tem auditório em casa? Porque casa, família, é lugar de comunhão. E comunhão você tem na mesa, comunhão você tem esses ambientes, onde você senta com o outro, e você se expõe, onde o outro se expõe, e onde a gente muitas vezes vai ter conversas difíceis. Mesa é lugar de comunhão. Então comunhão não é apenas estar junto, mas é um lugar onde a gente compartilha vida, nossa vida. Esse é o lugar da comunhão. Agora, comunhão, para que haja comunhão, sabe o que precisa ter da minha parte e da sua parte? Vulnerabilidade. Preste atenção no texto que nós lemos de João 13, versículo 4 diz assim: assim, está falando de Jesus, levantou-se da mesa, tirou a sua capa. Você repete isso comigo, tirou a sua? Cadê aquele sonzinho bom que fica aqui no final? Que eles fizeram isso com todos os pregadores, aí na minha hora eles tiraram. Aí, não ajuda aquilo não é maravilhoso assim? Assim ó, Jesus tirou a capa. Vocês lembram? Meu, sabe o que eu gosto da nossa galera aqui da igreja? Tipo, é a percepção deles, a espontaneidade, você sabe? A sensibilidade que eles tiveram de que faltava, né, algo. Não, você viu? Eles perceberam isso. Mas olha só, Jesus tirou a sua capa. Só para você entender essa questão da capa. Você lembra quando Jesus foi para a cruz e estava sendo crucificado? Você lembra que os soldados romanos estavam lançando sorte para ver se ficava com a capa? A capa de Jesus devia ser uma parada assim maluca, tipo coisa da Gucci, sabe assim? Mas assim, a capa de Jesus, porque a capa era uma coisa muito importante na época. A capa, ela tinha quase que uma função assim de sobrevivência. Talvez você não saiba disso. Você lembra do cego, quando ele vai ser curado? Ele diz que ele lança fora a capa, de um salto se pôs de pé, foi para até Jesus. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, Jesus que vivia sempre viajando, atravessando lugares, a capa servia inclusive para dormir. A capa era proteção,
A capa simbolizava autoridade, a capa simbolizava tudo isso. Então quando Jesus tira a sua capa, e ele cinge ele envolve sua cintura ali com uma toalha, ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou abrindo mão, que é o que a palavra vai dizer lá na frente, em Filipenses, que assim, ele abriu mão da sua glória, ele não se apegou à sua identidade de Deus, e falou assim: olha, é o seguinte, hein, eu sou Deus aqui, hein, então vocês começam a lavar agora os pés uns dos outros e lavam o meu aqui. Não, sabe o que ele faz? Ele vai se despir da sua capa, ele está fazendo uma coisa ali natural, que já está revelando aquilo que ele fez no Espírito. Ele deixou a sua glória para poder sentar na mesa com a gente, no lugar de vulnerabilidade, e abrir o seu coração. Lá em Malaquias, quando fala da profecia dos últimos dias, diz assim: o coração do pai se voltará aos filhos, e dos filhos aos pais. Você percebe que tem uma ordem aí. Qual é a ordem? Coração do pai aos... Começa honra, esse lugar de honra, de amor e cuidado, começa sempre do pai para o filho. Essa história que a gente vive nas igrejas ao redor do planeta, de que o lugar do pastor, o lugar do líder, o lugar que, sabe essa coisa desse cara intocável, essa coisa dessa exigência de honra, isso não é bíblico. A Bíblia diz que a gente deve honrar quem merece honra. Claro, a Bíblia fala para a gente honrar uns aos outros, mas a honra, ela sempre vem do caminho do maior para o menor, para que depois o menor, aprendendo isso, ele possa se desenvolver e fazer isso. A gente vive debaixo de um formato ainda no meio das pessoas, que eu digo que é o clericalismo. Sabe o que é isso? Clericalismo vem da palavra clero. Sem querer, a gente ainda vive algumas coisas sem crítica nenhuma, meu irmão, à religião, mas é o catolicismo romano, onde o Papa tem que descer e as pessoas têm que pegar a mão dele e beijar a mão dele. É honra, é respeito, isso é maravilhoso, é legal, tal, mas sabe o que devia acontecer? É sempre no sentido contrário, é do maior para o menor o lugar de honra. Então Jesus é aquele que tirou a capa e foi lavar o pé dos caras. Então o evangelho, o que o mundo está precisando ver, o que o mundo está precisando enxergar, é uma igreja, são líderes religiosos que entenderam o que é o evangelho, e que o evangelho tem a ver com bacia, com toalha e com mesa. Eu sou extremamente feliz por essa igreja, sabe por quê? Porque os nossos líderes têm entendido isso nessa casa. E essas mesas que a gente faz nos nossos cursos, essa mesa que a gente faz nos nossos encontros sempre, tem a ver com isso. Olha, eu estou me dispondo a abrir a minha vida para você. Eu estou dizendo para você que eu estou aqui para te servir. E, inclusive, isso está demandando recursos meus, porque eu quero te dar o melhor, eu quero te honrar. Teve irmãos, alguns homens, que chegaram para mim um tempo atrás e falaram assim: pastor Marcos, depois que vocês começaram com esse negócio de mesa aposta, depois que a pastora Renata começou com isso, rapaz, eu tive que usar o cartão de crédito aí para começar a comprar louça em casa que eu não tinha. Então assim, tá azedando para o meu lado esse negócio. E eu, claro, num tom de brincadeira, eu falei assim: mas é isso que Deus quer. Deus quer ver você pagando um preço de amor pelo outro, para o outro saber assim: isso aqui envolve preocupação, isso aqui envolve disposição, isso aqui envolveu uma preocupação, inclusive em gastar só para dizer que eu sou importante. Quando eu vou fazer reunião, normalmente reunião do louvor, o pessoal do louvor sofre mais porque a pastora Renata às vezes não se envolve muito, mas às vezes ela fala: Marcos, como é que vai ser esse encontro de vocês lá? Eu falei: não, vai ser pizza. Pizza? Eu falei: mas vão comer de que jeito? Eu falei: não, na tampa da...
Meu, não, ó, vocês acham que talvez vocês exageram, mas é exatamente. Ela briga comigo, mas briga mesmo. Eu falei, não, é brincadeira, eu vou pôr um descartável. Descartável! Porque eu estou achando que o mais importante, sabe? Mas cada coisa é importante. Gente, você está entendendo? Não tem a ver com a questão da mesa só física. Mas é que isso demonstra a disposição do nosso coração, a nossa identidade. Olha para o teu irmão e fala assim: você está num lugar de comunhão. E comunhão é vulnerabilidade. Então mesa é esse lugar de vulnerabilidade, é o lugar de comunhão com os irmãos, mas um lugar de comunhão com Deus. Quando Jesus tira a capa, Ele está se revelando, Ele está abrindo mão do status, Ele está entrando em um lugar de humildade. Jesus é Deus se humilhando e se revelando aos homens. O lugar de extrema comunhão é o lugar de intimidade. É um lugar de nudez. Jesus, quando tirou a capa, não é que Ele ficou nu. E você está entendendo o que eu estou dizendo. Não estou falando de uma nudez literal, mas é a nudez das emoções, a nudez da alma, a nudez do espírito. Por isso eu quero dizer para você, eu sempre digo isso, eu falo assim, ó, você pode vir em todos os cultos de domingo, aqui, e talvez, mesmo entregando a sua vida para Jesus, se batizando, se você não estiver na mesa com alguém, fazendo parte de uma célula, se envolvendo na vida da igreja, desculpa te dizer, mas você não está em comunhão, você ainda não é igreja. Você ainda não entendeu o que é ser igreja. Tem pessoas que elas vivem na periferia do que é ser igreja. O que é periferia do que é ser igreja? Viver de ambientes como esse só. Então ela veio para a missa de domingo, cumpriu com seus rituais, foi embora para casa com uma palavra, e está tudo bem. Teve um determinado momento, isso tem sido combatido e desconstruído em vários lugares, das pessoas desigrejadas, das pessoas que acham que dá para ser cristão sem igreja. Isso é o maior absurdo, isso é uma heresia. Igreja foi um ideal, uma invenção de Deus para a vida do homem, porque é na igreja que nós vamos poder abrir, rasgar o nosso coração e manifestar quem Cristo é um na vida do outro, onde a gente vai poder olhar um no olho do outro, derramar lágrimas, chorar o choro do outro, sorrir o sorriso do outro, sabe? É maravilhoso. Que coisa gostosa entrar aqui na igreja, quando eu encontro os irmãos, quando a gente tem uma reunião às vezes de homens e tal, quando eu encontro eles, eu já fico procurando alguma coisa neles para fazer bullying com eles. E aí você acha assim, pô, o pastor é só zoeiro. Não, é porque é assim que eu sou na minha casa com a minha família. E você é minha família. Então, sabe, esse lugar de liberdade, esse lugar de vulnerabilidade, esse lugar de onde a gente pode brincar um com o outro, e eu dou liberdade para as pessoas brincarem também comigo e tal, e isso vai se tornando um laço tão forte de amor, de unidade, e a gente vai... Tem pessoas, esses dias atrás uma líder chegou para mim e falou, pastor, como é que você gosta da sua água? Eu falei, minha água? Como assim? Não, lá no púlpito, você gosta da sua água no copo, na garrafa, é na taça, como é que você gosta? Eu falei assim, eu nem sou muito de beber água, mas de qualquer jeito, irmã, tal. Não, é que o pessoal ficou muito preocupado, porque eles colocaram uma taça, e aí você abriu a garrafa e tomou na garrafa, e eles falaram, será que o pastor ficou bravo e não sei o que lá? Eu falei assim, você entende que eu entendo essas pessoas, elas querem honrar, e eu de verdade, eu entendo o coração dessas pessoas, mas a gente talvez veio de uma cultura onde os pastores estão nesse lugar, sabe, mais alto, onde e a gente precisa entender, meu irmão, que o que Deus quer é que as pessoas olhem para a gente e vejam Jesus. Eu me sinto extremamente desconfortável com esse lugar de honra, porque eu me conheço, eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei quais são as mazelas interiores que eu luto todo dia. Então quando as pessoas falam assim, uau, pastor Marcos, um homem de Deus, eu falo assim, Deus, se não fosse a sua misericórdia, a sua graça,
eu não estaria vivo aqui hoje. O Senhor se renovou sobre mim. Eu tenho convicção, sabe, que tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver comigo. Mesa é esse lugar de reconhecimento das nossas mazelas, é o reconhecimento de que nós, sempre que eu sento na mesa com alguém, até pessoas que estão trazendo demandas, que sentam comigo ali na minha sala, para abrir e rasgar o coração, elas não fazem ideias o quanto eu sou ministrado e o quanto eu aprendo com elas. Elas acham que eu sou só a fonte que está entregando algo para elas, elas não têm ideia do quanto eu estou recebendo delas. Mesa é esse lugar de comunhão, onde existe troca. Mesa é o lugar onde o que é verdadeiro, o verdadeiro eu aparece. Mesa é esse lugar onde as nossas mazelas inclusive são vistas. Só não senta na mesa aquele que é autossuficiente, aquele que é orgulhoso, aquele que não se expõe. Sem mesa, meu irmão, não existe evangelho. Mesa é o lugar onde Deus transforma pecadores em filhos. É na mesa. Não é porque a gente é digno, mas porque Ele decidiu tirar a capa da glória, para que eu e você fôssemos revestidos das vestes dEle. Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz no verão passado. Você não conhece a minha vida. Eu sentar na mesa com Deus, isso daí é muito bonito, é uma teoria bacana, eu até conheço a Bíblia, você diz, mas eu não consigo me ver nesse lugar. Por quê? Eu sempre pergunto para a pessoa, o que você acha que você fez que torna impossível Deus te receber na mesa dele? Ah, você não faz ideia daquilo que eu já fiz, do tamanho do meu pecado. Sabe o que eu acho interessante? Que quando aquela mulher adúltera é levada pelos religiosos na frente de Jesus, eu preguei sobre isso recentemente, e aí eles vão lá e testam Jesus. Jesus faz uma afirmação ali, põe uma condição para eles, fala assim, qual é a afirmação? Quem não tiver pecado, que atire a primeira. Preste atenção, não está falando de quantidade de pecado, não está falando do tamanho do pecado, e não está falando da gravidade do pecado, está falando sobre ter. É ter ou não ter. Então deixa eu falar uma coisa para você, sobre ser digno de sentar. Ninguém é digno de sentar, mas o amor, a graça e a misericórdia dele fez com que ele tirasse essa capa e ele introduzisse você e eu na realidade dele, meu irmão. E hoje eu e você podemos chamar Deus de Pai por causa desse Jesus que decidiu tirar a capa de glória. Eu não sei se você é desses que gosta de mergulhar nas escrituras e de estudar. Você sabe que a mesa do tabernáculo, ela tinha uma altura que Deus pediu para que fosse feita, tinha uma medida apropriada, e era uma medida própria assim para se assentar e comer. O pão da presença era colocado lá, tinha vários utensílios ali no tabernáculo do Santo dos Santos. Você sabe qual era a única coisa que não tinha no tabernáculo? Cadeira. Por que não tinha cadeira? Porque o sumo sacerdote, ele entrava todos os anos lá para fazer a expiação dos pecados das pessoas do povo, entrando ali no lugar santíssimo. E o fato de não ter cadeira ali, só ter mesa, sabe o que era? É que Deus está falando assim, a mesa é esse lugar importante, mas você vai ter que vir aqui todos os anos. Você não pode sentar, porque cadeira fala desse lugar de você descansar, de você sentar, de você poder dizer assim, olha, está consumado. Quando o véu do templo se rasga, Jesus está dizendo, agora não é só um homem que entra aqui, mas agora todos vocês têm direito agora à mesa do Pai, e agora você entra, e agora você fica, e agora você pode pôr uma cadeira e sentar aqui, porque agora existe um lugar para você na mesa, definitivo, que você nunca mais precisa sair. Depois do sacrifício de Jesus, tudo isso é rompido, o véu do templo se rasgou, está consumado, uma cadeira foi preparada para que a gente pudesse assentar.
A ceia é um dos grandes ensinamentos a respeito da mesa, né? Um lugar de renovação de aliança, um lugar de intimidade. Nesse lugar nós temos a afirmação da nossa identidade, a gente tem cura, a gente tem libertação, a gente é satisfeito. O poder da redenção está sobre a mesa. Mas olha só, versículo 5 em diante de João 13, diz assim: depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde porém entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Repete isso comigo: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Nós somos o povo da bacia e da toalha, e não o povo das capas, amém? Nós somos o povo da bacia e da toalha, e não das coroas. Lavar os pés fala de um amor, de um lugar de tamanho amor, que a gente vai acessar as áreas de fraqueza do nosso irmão. Por quê? Porque antes a gente já tirou também a nossa capa. Quando Jesus fala assim: olha, ô Pedro, você não vai ter parte comigo se você não me deixar lavar os pés. E ele fala assim: não, então lava tudo. Ele fala assim: não, não precisa lavar tudo. Sabe por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, nós somos redimidos. Mas existe ainda algumas áreas, ou uma área da nossa vida, essa coisa dos pés, está falando de uma área da nossa vida que ainda está em contato com esse mundo, e que precisa de constante santificação e transformação. Então lavar os pés fala desse lugar da mesa, que é o lugar de santificação e humildade. Lavar os pés está dizendo o seguinte: olha, porque você concorda que essa declaração de Pedro parece muito linda? Ah, Jesus, então se é para lavar o pé, lava tudo. Ele fala: não, preste atenção. Eu não estou revogando aquilo que você já é. Sabe, você que entregou a sua vida a Jesus, você que se batizou, você já é filho de Deus, você é uma nova criatura, você já tem um lugar na mesa do Pai. Mas o que você não pode parar é com o processo contínuo de santificação, porque você ainda está em contato com essa terra. Existem áreas da sua vida que ainda são desafiadoras de mudança e transformação, mas quando você vai para a mesa, na mesa, esses lugares estão sempre sendo santificados, tratados, curados. A gente vai tendo uma limpeza contínua dessas áreas. Agora, de forma clara, você consegue imaginar isso? Naquela época os caras usavam umas sandálias, não tinha asfalto, aquele monte de terra, misturava com o suor deles. Você já pegou um filho seu que brincou, sabe assim? Sem o sapato, e o suor do pé misturou com aquele negócio, que ele fez um negocinho marrom debaixo da unha, sabe isso assim? Pensa no pé de Pedro, meu irmão, cascudão, sujo. Jesus, Deus, Criador de todas as coisas, botando a mãozona no pé de Pedro. Ele está falando assim: Pedro, no momento que eu tirei minha capa e abandonei a minha glória, foi para entrar em contato com as mazelas de vocês. E se você não permitir com que eu entre em áreas da sua vida, se você não permitir, não abrir o seu coração para sentar nessa mesa de transformação, você não tem parte comigo. Não é um culto, é um lugar de mesa e transformação contínua, é um lugar de santificação, é um lugar onde você abre espaço na sua vida e na sua agenda para Jesus entrar através da vida de pessoas. Você fala assim: eu preciso de mudança. Meu irmão, fala a verdade. Deus, lugar de mesa é para acabar com toda hipocrisia. Lugar da mesa é para acabar com tudo isso. A gente na igreja está botando as máscaras, escondendo as nossas mazelas. Eu frequentemente, quando encontro com algumas pessoas, eu pergunto assim: meu irmão, qual a área que Deus está tratando você? O que você está no processo de transformação? O que tem em você ainda que você olha e fala assim: isso ainda é difícil para mim, pastor? O que é? Qual é a área?
Frequentemente, quando eu faço essa pergunta assim, muito de surpresa, as pessoas têm dificuldade de dizer, sabe por quê? Porque provavelmente elas não estão sentando na mesa com Jesus. Porque quando você está sentando na mesa com Jesus, você fala de bate-pronto, você sabe dizer qual é a área da sua vida que você está precisando que Jesus entre com as águas para lavar e limpar e transformar. Mesa fala desse lugar de intimidade, de conversas difíceis, fala desse lugar de exposição. Mesa é esse lugar de falar a verdade em amor para gerar transformação. Não existe santificação sem humildade. Eu vou repetir isso para você, porque isso você precisa gravar no seu coração. Não existe santificação, ou seja, não existe transformação à imagem e semelhança de Cristo, se você não é humilde o suficiente para aceitar, receber e falar, Senhor, pode lavar os meus pés. Eu preciso que o Senhor faça isso. Eu não sou digno, mas eu preciso que o Senhor me transforme, me lave. Sabe, na mesa nós temos identidade. Mesa fala de adoção. A palavra de Deus diz em Colossenses 1:27 que a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Sabe, se assentar à mesa é ter Cristo em nós nesta terra, é nós estarmos em Cristo nas regiões celestiais. É maravilhoso esse lugar de conexão. Mesa está falando desse lugar de adoção. A Bíblia diz em Romanos 8 que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Foi isso que nós cantamos aqui. Então o amor de Deus não está ligado à performance. Sabe essa máscara que você veste na igreja? Esse resultado que você quer dar, essa coisa que você faz para impressionar as pessoas na mesa. Essas coisas têm que cair tudo por terra assim, ó. É o lugar de tirar as capas. É o lugar de tirar os sapatos. É o lugar de você se sentar e falar, Senhor, eu quero ser transformado em imagem e semelhança do Senhor, porque eu sei que o Senhor me amou, eu sei que o Senhor me adotou, eu não vou ficar mais escondendo, eu sei que não está baseado mais na minha performance. Sabe uma coisa na Bíblia que me chamou muita atenção, uma vez lendo, é que Jesus, quando ele se batiza, e a Bíblia diz que ele sai das águas, uma voz ecoa nos céus, a voz do Pai dizendo assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Mas sabe o que é interessante? Que essa fala do Pai para o Filho na terra, veio antes de Jesus realizar milagres. Veio antes de Jesus iniciar o seu ministério. Jesus ainda não tinha feito milagres, Jesus ainda não tinha pregado, Jesus ainda não tinha feito nada. Por quê? Naquela hora Deus está querendo dizer, a afirmação de identidade não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é para mim. E deixa eu dizer para você, meu irmão, não é o que você faz, mas é o fato de você entender esse lugar da mesa, se assentar e entender a adoção em Cristo Jesus. Você é filho amado de Deus. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim, por mais incrível que pareça, pode falar para ele, você é o filho amado de Deus. Consequentemente, você é meu irmão. Irmão a gente não escolhe, mas filho sim, porque Deus escolheu você, meu irmão. Aleluia. Na mesa, você é recebido e aceito pelo Pai. Na mesa a gente tem cura e libertação. Você lembra daquela mulher lá na região de Tiro e Sidom?
que ela começa a ir atrás de Jesus, e ela começa a gritar, uma mulher cananeia, gritando assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela fala: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. E Jesus não respondeu uma palavra para ela. Então os discípulos se aproximaram dele e falaram assim: Jesus, manda ela embora, ela está gritando aqui atrás de nós, ela não para. E Jesus se volta para a mulher e fala assim: olha, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus está focado na transformação ali, em construir a plataforma do Evangelho, para que depois o Evangelho alcançasse os gentios, ou seja, ele estava focado ali no trabalho com aqueles discípulos, com os judeus, para que depois esses mesmos judeus transformados tocassem essas pessoas. Mas aquela mulher, ela já tinha revelação de Jesus, e ela estava atrás, ela estava gritando: Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. E Jesus respondeu: olha, não é certo tirar o pão dos filhos, lançá-lo aos cachorrinhos. E ele não estava chamando a mulher de cadela, de forma alguma. Se você for estudar, você vai ver que, olha, ele está falando o seguinte: a prioridade aqui é essa mesa onde os filhos, ou seja, onde o povo de Israel está comendo. Mas vai chegar uma hora que isso vai alcançar vocês, mas não é esse momento. Aí essa mulher faz uma declaração incrível, ela fala assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Deixa eu dizer uma coisa: essa mulher entendeu que apenas uma migalha da mesa de Jesus é capaz de espancar o inferno inteiro. Só que eu e vocês, nessa realidade hoje, nós fazemos parte da mesa do Pai, nós somos filhos de Deus. Se uma migalha pode espancar o inferno, você imagina o que você, em Cristo Jesus, que faz parte da mesa, e é um filho por adoção, não pode viver e fazer, meu irmão. A Bíblia diz em Efésios que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E se a Bíblia também diz que eu e você estamos em Cristo Jesus, se nós somos um com Cristo, e Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, todos os seus inimigos, então os nossos inimigos espirituais estão debaixo dos nossos pés também. Quem está sentado na mesa e é filho de Deus, não precisa ter medo desse reino espiritual. Sabe, quando você quiser fazer batalha espiritual, quiser mandar um recado para o diabo, sabe como que você faz? Escreve na sola do seu pé para ele poder ler, porque ele está debaixo dos nossos pés, meu irmão. Ele está debaixo dos pés de Cristo. Então, mesa é um lugar de cura e de libertação. Na mesa nós nos tornamos parecidos com Cristo, porque o texto de João 13 diz assim: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, eu lhes lavei os pés, vocês também devem lavar os pés dos outros. E aí o versículo 15 que eu quero ressaltar é: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Quando você está sentado na mesa de Jesus, com Jesus, a gente se torna mais parecido com Ele. Se Jesus é generoso, quantos creem que Jesus é generoso? Se você ainda não é, você precisa ser. Se Jesus é generoso, eu sou generoso. Porque na mesa com Ele eu aprendo sobre generosidade. Sabe, na mesa com Ele eu aprendo sobre perdão. Tem alguém que você tem relacionamento rompido? Tem alguém dentro da igreja, talvez hoje, que você tem dificuldades de relacionamento? Eu vou dizer para você: você tem dúvida que Jesus ama essa pessoa? Eu não tenho dúvida. Se Jesus ama essa pessoa, e você está sentado na mesa, e Jesus diz: lave os pés uns dos outros, como eu lhes fiz. Ele estava dizendo assim: lugar de mesa comigo, é lugar que você vai se parecer comigo. Então, se Jesus perdoa essa pessoa, quem sou eu e você para não perdoar?
se Jesus perdoa, se Jesus caminha uma milha, se Jesus não desiste de ninguém, se Jesus é generoso, então eu também vou ser. Se o que eu faço desagrada a Deus ou escandaliza meu irmão, isso é errado. Mesmo que eu faça a coisa certa, se isso escandaliza meu irmão, é errado. Na mesa você entende que vai muito além só de fazer o que é correto. É se importar com o outro, que o outro pensa. Eu nunca me esqueço disso, pastor Azaf Borba, um grande homem de Deus na área da adoração, já mais idoso agora, né? Ele disse que ele foi pregar numa igreja. O pastor Azaf, ele tem uma marca registrada, que é uma barba. E ele foi pregar numa igreja, e o pessoal convidou ele. E eu não sei nem se o pessoal sabia quem ele era, porque o pessoal devia imaginar, né, que ele tem barba. Ele é reconhecido pela barba, inclusive. E quando ele chegou lá, o pastor chamou ele e falou assim: Azaf, que alegria ter você aqui e tal, mas, puxa, você não vai poder ministrar na nossa igreja hoje. Ele, aconteceu alguma coisa? O que foi? Ele falou: não, é que você tem barba. E aqui na nossa igreja, não dá para subir no púlpito de barba, é um costume nosso. Sabe o que ele fez? Ele chegou para os caras, abriu a Bíblia e começou a provar teologicamente. Que absurdo é esse? Claro que não foi isso que ele fez. Sabe o que ele fez imediatamente, o Azaf? Quando os caras falaram assim para ele: não, mas com barba você não pode subir. Ele não chegou e falou assim: de onde você tirou isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Você tem uma tesoura e uma gilete para mim, por favor? Nada vai me tirar a oportunidade de servir vocês e ter comunhão com vocês. Quem está sentado na mesa não fica usando a Bíblia para poder se valer das coisas, mas ele entende o amor de Jesus pelo outro, e nada vai tirar a oportunidade da gente ter comunhão e abençoar uma vida do outro. Essa é a igreja que nós somos e queremos ser, e queremos continuar crescendo e fazendo. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é fruto de uma coisa que a gente já vive, mas eu creio que a gente pode ser mais profundo nisso. Você crê nisso? Você crê que essa igreja vai ser de fato aquilo que Deus sonhou para a igreja? Você crê que essa igreja vai ser essa igreja de mesa, essa igreja onde as pessoas vão olhar e vão falar assim: cara, tem um lugar na terra que a gente entra lá e que Jesus está lá, cara. Sabe, é impressionante como a gente é amado, como a gente é transformado, como a gente é cuidado. É um lugar que não tem mentira, tem verdade, onde a gente também é confrontado, mas eles se importam com a gente. É isso que nós queremos construir aqui, queremos construir nessa cidade. E se Deus nos permitir, daqui para o lugar que Deus quiser enviar ou multiplicar a nossa comunhão. Se na mesa a gente ama apenas o cabeça, tem alguma coisa errada, porque não tem como amar o cabeça sem amar o corpo. Eu já disse isso. Pessoas que dizem que amam Jesus, mas não conseguem passar por cima do seu orgulho em prol do teu irmão, isso chama-se decapitação. Amar a cabeça e não amar o corpo é decapitação. Deus nos chamou para amar Jesus, mas para amar os nossos irmãos, por mais difícil que pareça. Hoje é o dia, essa noite é o dia que a gente vai sair daqui, meu irmão, honrando uns aos outros das diversas formas que você puder fazer. Hoje vai ser inclusive uma oportunidade para você se lembrar de quem trouxe você para Jesus. Se não está aqui, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Hoje vai ser a oportunidade de você pegar o teu líder de célula, talvez os líderes reunirem seus liderados aqui no final do culto e gastarem um tempo ali na recepção para honrar uns aos outros, para terem um tempo de oração e falar assim: esse é o nosso lugar, nós não vamos sair dessa mesa, e essa mesa ela tem espaço para mais gente, é a mesa do Pai, cabe gente, tem cadeira à vontade, meu irmão. Você precisa mergulhar nesse lugar. E eu quero ir para o final concluindo que tem um momento nas Escrituras que fala sobre mesa, que é um momento onde Davi chega, ele já é o rei, sucedeu Saul. Saul foi aquele rei que deu mancada com Deus, morre de forma trágica. Toda a sua família, porque naquela época as pessoas quando tinham um rei, ele caía, eles eliminavam toda a família e toda a possibilidade de sucessão.
E naquele momento, Davi chega e fala assim: tem alguém ainda da casa de Saul que vive, que está por aí, para eu demonstrar amor e bondade? E eles descobriram que tinha um menino, um rapaz chamado Mefibosete, né? E Mefibosete estava vivendo num lugar distante, um lugar árido, seco, Lodebar, longe, distante. E Davi falou assim: traz ele aqui, que eu quero demonstrar bondade sobre a vida dele. Essa cena de Davi com Mefibosete é exatamente a cena de Deus Pai, a cena de Jesus com as nossas vidas. Mefibosete, ele foi um menino, ele era neto de Saul, ele ainda era uma criança, quando acontece toda essa guerra, essa loucura, e que Saul morre, e que o seu pai também morre, e que toda a família começa a morrer, a mulher que cuidava dele, a babá dele, pega ele rapidamente para levar ele embora e fugir com ele para poupar a vida dele, e nessa hora ele cai, e provavelmente quebrou a perna, e ele ficou sem movimento nas pernas, e ele cresce agora, ele é uma pessoa que não tem propósito. Imagina, ele depende de esmolas, ele tinha um plano e um propósito, ele era o sucessor natural. Uma hora, se tudo der certo, se Saul fosse obediente, seus filhos seriam ali do reinado, provavelmente Mefibosete seria rei. O lugar destinado a ele era o lugar da mesa do rei, mas por causa dessas situações, ele estava num lugar árido, difícil, e Davi fala assim: eu quero saber se existe alguém ainda para eu mostrar bondade da família lá de Saul, sendo que Saul perseguiu, sendo que Saul queria matar Davi. E quando Mefibosete chega diante de Davi, o texto diz que ele se prostra, e ele fala assim: quem sou eu para que te preocupes? Ele fala assim: eu sou como um cão morto. Quem sou eu para que o Senhor se importe comigo, rei? E aí, ali naquele momento em diante, sabe o que Davi faz? Davi fala assim: olha, toda a herança dele, tudo que Saul tinha de herança, agora nós vamos restituir para Mefibosete. E como se não bastasse, ele falou: em Mefibosete, a partir de hoje, você vai comer na mesa comigo. Não é só que ele restituiu os recursos, mas ele restituiu o lugar de honra. Ele falou assim: Mefibosete, a partir de hoje, você não vai comer lá na sua casa. Ele botou servos para servirem Mefibosete, ele botou pessoas para administrar os recursos de Mefibosete, mas ele trouxe Mefibosete para a mesa dele. E ele falou assim: você vai comer junto comigo e com os meus filhos. Sabe o que é fantástico na mesa de Deus? A mesma coisa que aconteceu na mesa de Davi. Quando Mefibosete se sentou junto com os filhos de Davi, as suas deformidades, elas não são vistas na mesa do Pai. A graça, ela vem, o sangue de Cristo vem e cobre todas as suas mazelas. E agora você tem um lugar destinado aos filhos, que você pode comer e se assentar. Eu já uma vez, há muitos anos pregando, dei esse exemplo que foi tão forte isso para mim. Toda vez que eu corrigia meus filhos, tanto a Fernanda quanto o Eric, é uma coisa impressionante que acontece. A gente estava ali, final do dia em casa, corrige o filho, aí o filho fica no quarto. Ou porque a gente deixou lá um tempo pensando, ou porque realmente eles estão emburrados e tristes, estão lá. Aí o que acontecia? A Renata chegava e falava assim: Marcos, a comida aí está pronta e a mesa ali estava posta, chama lá, Fernanda, chama o Eric para vir comer. Isso aconteceu muito mais com o Eric do que com a Fernanda, né? Mas assim, aí quando você vai chamar, eu me lembro claramente, você chama e fala assim: ó, vamos comer, a comida está pronta, está lá na mesa. Emburrado, não quer ir de jeito nenhum para a mesa. Por quê? Porque a pessoa acha que o fato de você ter corrigido, ele perdeu o lugar na mesa, ele não pode sentar de novo. Mas deixa eu falar um negócio para você:
você não perdeu o lugar na mesa do Pai. Não sei o que você viveu, não sei o que você tem vivido. Deus está querendo restaurar a sua história, a sua vida. Deus está querendo hoje que você tire a capa. Deus está querendo lavar os pés. Deus está querendo te levar para um lugar de santificação. Mas saiba, isso só pode acontecer se você permitir e se você falar: eu quero essa mesa. Quantos querem sentar à mesa do Pai hoje? Sabe o que é lindo? Que agora Mefibosete já está acostumado com o ambiente do rei. Um filho de Davi se insurge contra ele, Absalão. Ele tenta tomar o reino. Ele faz um golpe de estado contra o pai. E o pai tem que fugir, porque ele manipulou o reino. E de repente o pai está correndo risco de vida. Ele está querendo matar o próprio pai. E o pai foge. E no meio dessa conversa toda, aparece o servo de Mefibosete, que Davi tinha instituído para cuidar de Mefibosete. E esse cara aparece diante de Davi nesse processo de fuga, e Davi pergunta: cadê Mefibosete? E aí o cara conta uma mentira, fala: ih, Mefibosete? Ele acreditou em Absalão e ele está apoiando Absalão lá no golpe, porque Absalão falou que vai restituir todas as coisas dele. Espera um pouquinho, mas Davi já tinha restituído. Vai restituir todas as coisas de direito dele. Ele é um aliado de Absalão. Ele falou: tá bom. Imagina a decepção de Davi. E tudo bem. Quando passa tudo e infelizmente Absalão vem a morrer, Davi fica triste com aquilo, ele se encontra com Mefibosete. E o texto vai dizer, quando ele encontra com Mefibosete, ele vai perguntar, ele fala assim: ué, o que aconteceu? Mefibosete não faz a barba. Mefibosete está numa situação deplorável. Por quê? Porque enquanto ele não encontra com Davi, ele fala: enquanto eu não encontrar com Davi, eu não vou fazer a barba. Davi se torna tão importante para ele, e aí ele se retrata ali com Davi, ele fala: não é nada disso, isso foi uma mentira, eu queria você, mas eu não tinha, eu sou imóvel, não tinha como eu chegar até você, me largaram. Enfim, Davi chega e fala assim, Davi, quando Ziba conta uma mentira, ele pega todas as coisas de Mefibosete e dá para Ziba. Fala: Ziba, então fica com todas as coisas. Quando ele entende a verdadeira história, ele fala: não, então agora devolve para Mefibosete. Sabe o que Mefibosete fala? Mefibosete chega e fala assim: não. Eu não quero, rei. Eu não quero as coisas. Ziba pode continuar com tudo, porque o que me importa só é não perder o lugar na sua mesa de comunhão. Sabe, Mefibosete é essa expressão de alguém que foi amado por Deus, que entendeu a mesa de Deus e que não está preocupado com o que vai receber, porque já recebeu. A presença do rei é mais importante do que qualquer outra coisa. A presença do rei Davi para Mefibosete era a coisa mais importante. Ele diz que o rei é mais importante. Essa é a resposta da graça. Eu e você estamos nesse lugar onde Deus e a sua presença é a coisa mais importante que nós temos. Sabe, meu irmão, que privilégio Deus nos deu de fazer parte dessa mesa. Que privilégio eu tenho de dizer que sou pastor dessa igreja. Que privilégio Deus me deu de poder ter pessoas que entenderam esse lugar da mesa. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos levar a um lugar mais profundo de comunhão. Deus vai nos levar a um lugar mais profundo de santificação. Deus vai levar a um lugar mais profundo da nossa identidade em Cristo Jesus. E nós vamos ser conhecidos como igreja. Uma igreja que se move. Uma igreja que se move nesse lugar da mesa. E que é um povo que está sempre com uma bacia e com uma toalha para servir as pessoas e lavar os pés uns dos outros. Sabe, talvez a maior parte de vocês já sabe disso. Os nossos pastores, os pastores que nos enviaram, que sempre cuidaram de nós, pastores Fernando e Sônia, recentemente, algum tempo atrás, nos procuraram e falaram assim para nós: Marcos, existe algo que nós estamos entendendo para esse tempo sobre a vida de vocês. Nós entendemos que vocês estão numa nova estação
da vida da igreja. E nós entendemos que vocês como igreja precisam ter agora uma nova identidade. Nós nunca sonhamos em ter uma denominação, eles falaram. Nós nunca sonhamos em ter várias igrejas, e é verdade, nunca foi obrigatório, nunca foi nada. A gente sempre carregou o nome Edificando em Cristo, por uma questão de aliança, de honra, de amor que a gente tem. E essa aliança e essa honra vai permanecer, vai continuar, mas é um tempo de emancipação. É um tempo que Deus quer construir algo novo sobre a vida de vocês. Naquele dia, eu confesso para vocês que para mim e para a Renata foi um impacto, um momento de mudança. Receber aquilo, num primeiro momento não pareceu muito fácil, mas a gente começou a submeter aquilo a Deus, fomos orar, e Deus começou a levantar profetas de forma extraordinária. Pessoas que não sabiam de nada começaram a nos procurar para falar sobre uma mudança de identidade da igreja, sobre um novo nome. Eu falei, uau! E aí eu comecei a perguntar para Deus, Deus, tudo bem, você já me confirmou então essa nova identidade, os nossos pastores estão nos enviando para isso, o Senhor está nos falando disso, mas agora que nome? E aí Deus começou a olhar qual é a nossa vocação, o nosso chamado. Deus começou a construir, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, foi num tempo assim, a sós, Deus falando e mostrando qual é a nossa identidade, a identidade que Ele nos quer fazer conhecido, não só na nossa cidade, mas em todos os lugares. E dali nasceu um nome, que a partir de hoje nós vamos ter uma nova identidade, então não seremos mais Edificando em Cristo Guarulhos, mas a partir de hoje, nós seremos conhecidos por ser essa igreja, reconhecido pela mesa do Senhor. E eu queria, antes de falar qualquer outra coisa, passar um vídeo para vocês, e depois eu quero orar, e eu quero entrar num tempo profético que Deus me pede aqui, mas eu queria que você pudesse agora abrir o seu coração, para isso que Deus, o próprio Deus está construindo nas nossas vidas, que envolve a sua casa, envolve você. Quem é Jesus para você? Qual Jesus que você espera? Embora essas perguntas pareçam simples, as respostas têm moldado gerações e governado reinos. Um povo escolhido por Deus, que aguardava o Messias como um governante libertador da opressão romana, preferiu libertar um criminoso a reconhecer Jesus como seu verdadeiro Salvador. Gerações tentaram encaixar Jesus em moldes rígidos, formatando-o ao ponto de criar uma versão dele que pouco se parecia com Cristo, o Deus vivo. Jesus permanece sendo incrível e está sempre disposto e disponível para ser encontrado por nós. Ele não veio apenas para resolver nossos problemas ou para curar nossas feridas. Isso ele mesmo já declarou: está consumado. Hoje, Jesus deseja se encontrar com você para construir um relacionamento verdadeiro. Ele quer rir com você, chorar com você e viver cada um dos seus dias comuns como um companheiro fiel. Ele quer se sentar à mesa, segurar suas mãos, olhar nos seus olhos e viver momentos extraordinários ao seu lado. Como igreja, entendemos a importância desses encontros com Jesus. Não apenas nos domingos, mas em cada dia, que é uma oportunidade de crescimento e comunhão. Por meio das interações uns com os outros, desenvolvemos uma intimidade maior com Jesus. E através das pequenas coisas, reconhecemos sua presença e vivemos seu evangelho. Hoje, como igreja, precisamos abraçar a identidade de proclamadores desse relacionamento íntimo com Jesus. Um Jesus que está conosco nas mesas, compartilhando pão e momentos significativos diariamente. Estamos vivendo tempos incríveis, construindo pontes e edificando lares e famílias, prontos para oferecer um espaço de relacionamento autêntico com Jesus a todos. Jesus tem um lugar na mesa para nós. Jesus tem um lugar na mesa para você se relacionar e conhecer mais dele. Jesus tem um lugar para você aqui. Por isso agora somos Igreja
A mesa, um lugar de novas histórias. Aleluia! Você pode ficar em pé no seu lugar. Você pode celebrar o Senhor por isso. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Essa é a nova camiseta do staff aqui, ó. A partir de hoje, meu irmão, eu quero dizer isso para vocês. Nós continuamos amando, honrando tudo aquilo que Deus fez, a nossa origem, de onde a gente saiu. Os nossos cursos de integração vão ser marcados por tempo de honra, por aquele lugar que nos enviou, mas nós entendemos que existe algo que Deus está fazendo nesse novo tempo. E as pessoas, quando elas entrarem aqui, elas vão se sentar à mesa do Pai, elas vão saber qual é a identidade delas. Elas vão de fato entender o que é a comunhão do corpo de Cristo através da sua vida. Meu irmão, eu estou muito ansioso, com muita expectativa pelas próximas semanas, pelos próximos meses, por aquilo que eu sei que está acontecendo no reino do Espírito, por essa liberação de Deus. Então eu quero que você se empolgue junto conosco, para entender que esse lugar não é o lugar da capa, não é o lugar das coroas, mas esse lugar é o lugar da bacia e da toalha. Esse lugar é o lugar de honrar uns aos outros. Esse lugar é o lugar de se devotar uns aos outros. Amém. Nós vamos adorar o Senhor, mas eu queria que você fizesse algo. Eu queria que talvez você pudesse sair do seu lugar, dirigido pelo Espírito Santo nessa hora. Depois nós vamos continuar, tem mais uma coisa que a gente quer fazer, mas que você pudesse sair do seu lugar e você pudesse encontrar talvez alguém que é da tua célula, não sei, e você pudesse lavar o pé dessa pessoa, não de forma literal, mas você pudesse lavar o pé dessa pessoa através do seu abraço, através da sua gratidão e da sua honra. Quem está disposto a fazer isso? Quem são aqueles que estão com a bacia e com a toalha pronta aí agora? Enquanto nós adoramos ao Senhor e entendemos a nossa vocação, eu quero que você faça isso de forma prática agora. Você saia aí do seu lugar, comece a fazer isso. Um tempo de honra, um tempo de abraço. Sim, Jesus. Meu irmão, talvez veja se tem alguém aí do seu lado, se tem alguém perto de você que está fora da mesa. Traz ela para dentro da mesa. Pega essa pessoa aí que está sozinha, parece que está meio perdida. Traz para perto, traz para perto, traz para sua mesa. Inclui essa pessoa que está aí perto de você nesse lugar. Dá um abraço nela. Está posto em tua presença, Cristo. Fez de mim seu amor. Sim, Jesus, sim.
Sim, Jesus. Sim, Jesus, sim. Espírito Santo, som. Não existe mais vergonha. Roupas brancas ele me vestiu. Não há mais temor e culpa. Me justificou com teu amor. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Nesta voz em tua presença, Cristo me fez seu amor. Por ele dia órfão a glória do Filho agora vive em mim. Aquele que deveria me servir, Cristo fez digno diante do Pai. Nada é igual a seu amor, imensurável. Liberdade está em ti, incomparável. Nada é igual ao seu amor, imensurável. Liberdade está em ti, incomparável. Nada é igual ao seu amor, imensurável. Liberdade está em ti, incomparável. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pessoal, eu sei que esse momento vai continuar, mas eu preciso só que você dê uma pausa, que nós vamos passar um último vídeo agora. E você fica aí do jeito que você tá bom? Só vira pra cá, olha esse vídeo. E no momento que a gente terminar esse vídeo, eu quero que você continue honrando, abençoando. Você vai fazer foto com a tua célula. Você vai olhar se tem alguém de fora dessa mesa da tua célula. Você vai trazer para perto. É tempo de a gente lavar os pés uns dos outros hoje, em nome de Jesus. Eu tava ali atrás, quase escandalizado com a beleza da mesa que prepararam. Falei, gente, se um homem pode preparar uma mesa dessa, imagina a mesa que Jesus preparou. Porque o salmista não está dizendo que ele preparou uma mesa para Jesus. O salmista está dizendo que o bom pastor prepara uma mesa para nós. E ele não apenas prepara essa mesa, ele não apenas nos dá acesso a essa realidade tão gloriosa, mas o salmista diz que ele unge a nossa cabeça com óleo. E essa realidade é tão sobrenatural que o nosso cálice transborda.
Eu creio que o nosso cálice vai transbordar aqui nessa manhã. Isso não tem a ver com quem vai subir nessa plataforma, isso tem a ver com a fome, a sede dos nossos corações. Isso tem a ver com a postura do nosso coração enquanto Jesus está falando com a gente. A conferência de vocês aqui é novas histórias, né? Deus tá dizendo para o povo: eu vou fazer uma nova história através do meu filho, o Messias, vou enviá-lo. Mas antes de eu enviá-lo, façam isso aqui, ó. O que está escrito? Limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Uma filha de 4 anos, toda vez que ela está com sede, ela torra a minha paciência. E eu falo para ela: espera, já vou pegar. Ela: papai, mas eu quero água. Eu falei: eu já entendi. E ela não para, ela não descansa, ela não cessa de pedir até eu trazer água para ela. É uma vontade que importuna. E é quando Jesus fala sobre a oração. É como aquele que pede e recebe, aquele que busca encontra, mas tem um nível que bate. É um desejo agudo. E eu creio que o Espírito Santo é o maior presente que o Pai pode nos dar quando nós pedimos. Gente, eu não estou falando só do dia que tem a ceia. Eu estou falando de você convidar alguém da comunidade para ir na tua casa. Estou falando da reunião, como é que chama? Célula. A reunião da célula, onde a célula se reúne para ter comunhão nesse lugar. Ele disse: saúde e vida fluida. Ver o que Deus está fazendo com vocês, para mim eu sei o que foi o caminho dos seus pastores, a jornada dos seus pastores, dos primeiros líderes dessa casa. Eu sei o que foi vocês tomarem uma decisão de começar algo novo, andar segundo a palavra de Deus. Então vocês têm que celebrar todos os dias o que Deus está fazendo, e é só o começo. Esse lugar daqui a pouco vai ficar pequeno, vocês estão investindo tanto aqui, vocês aproveitem esse lugar enquanto vocês podem, porque vocês vão fazer 3 cultos, 4 cultos aqui, e talvez até 5 cultos, mas vai chegar um momento que vocês vão dizer: meu Deus, ali vai ser só o lugar onde os adolescentes e jovens vão se reunir. Vai ter crescimento, vai ter abundância, vai ter algo poderoso. Se preparem, Marcos, Renata, se prepara. Deus tem coisas grandes para vocês. Glória a Deus. Amém. Você pode ir até lá fora agora e tirar uma foto na nossa fachada, tá bom? Nossa nova identidade. Meu irmão, que Deus abençoe muito a sua vida. Que realmente o Senhor possa fazer prosperar os seus caminhos e que você possa crescer nesse lugar de intimidade da mesa. Amém? Que a graça, o amor e o consolo que há na Trindade esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.